Vocês me ouvem? Maravilha. Iniciamos hoje, então, o capítulo 4 de Amós. Nós iniciamos a leitura de Amós ontem, né? E Amós, então, é esse pastor e fazendeiro de figos, né? Plantador e agricultor, né? De figos. E Amós vivia nas tribos do sul de Judá, ali em Judá, tribo do sul, antes do reino, ali um pouquinho antes do reino ser dividido, né? Ali na verdade, quando o reino for dividido, né? Porque no norte estava sob o governo de Jeroboão. Jeroboão foi um rei que ele produziu muitas riquezas, né? Mas ele cometeu muita injustiça social, né? E aí foi quando, então, Deus levanta Amós ele envia Amós do sul para o norte, para profetizar, para ver o tamanho da escassez de profetas que falassem a realidade, que profetizassem a verdade, né? Então Deus pega Amós, envia ele do sul para o norte de Israel, as tribos do norte, para profetizar e fazer primeiro, no capítulo 1 e capítulo 2, ele fala acusações às nações que Israel havia feito uma aliança, né? Depois, acusações contra Israel, que estavam se vendendo em escravidão para guardar a sua vida. Você lembra disso, né? Então, eles estavam se vendendo para os inimigos, para não serem mortos. E Deus disse para eles: olha, se vocês se venderem, tentarem fugir da Babilônia, aí sim que vocês morrerão. A única forma é você se submeter ao meu tratamento e ir para a Babilônia. E aí, do capítulo 13 ao capítulo 6, são mensagens a Israel e seus líderes, né? Os líderes de Israel aqui, então, que estavam cometendo essa injustiça social. E Israel, então, deveria ser uma bênção para as nações, mas agora estava nesse caos moral, político e religioso. Ok? Capítulo 4, então, de Amós, hoje. E aí a repreensão dizendo: olha, Israel não aprende, né? Israel é obstinado, né? Israel permanece nos seus erros. Pois bem, capítulo 4 de Amós. Jesus, pedimos, ó Deus, revelação e sabedoria do Senhor. Nos ensina por meio da tua palavra, nos carrega, nos conduza a, ó Deus, percepções mais aguçadas, profundas do teu amor e das virtudes do céu. Nos dá também uma mensagem de esperança. Ó Deus, o Senhor sempre é aquele que redime o seu povo, redime a todos nós. Nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amós capítulo 4 diz assim: ouçam vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e pedem aos maridos: tragam-nos mais bebida. O Senhor soberano jurou por sua santidade: chegará o dia em que serão levadas com ganchos no nariz. Então, olha a escravidão aqui, né? Até a última de vocês será arrastada como peixe no anzol. Serão levadas para fora pelas ruínas do muro e expulsas de suas fortalezas, diz o Senhor. Andem, vão a Betel cometer pecados, continuem a desobedecer em Gilgal, ofereçam sacrifícios todas as manhãs e tragam seus dízimos a cada 3 dias. Apresentem seu pão com fermento, com oferta de gratidão. Entreguem suas ofertas voluntárias para saírem se gabando delas. É o tipo de coisas que vocês israelitas gostam de fazer, diz o Senhor soberano. Eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimento sobre todo lugar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Segurei as chuvas quando as suas plantações mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas retive em outra. Chovia sobre um campo enquanto o outro secava. Andavam de cidade em cidade em busca de água, mas nunca havia o suficiente. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Castiguei suas plantações e videiras com pragas e ferrugem.
gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiros, nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como as pragas que enviei contra o Egito. Matei seus jovens na guerra e levei todos os seus cavalos. O mau cheiro dos mortos encheu o ar, nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Os que sobreviveram pareciam gravetos chamuscados, tirados do fogo. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Prepare-se para encontrar seu Deus. Pois aquele que formou os montes agita os ventos e revela seus pensamentos à humanidade. Ele transforma a luz do amanhecer em escuridão e pisa sobre os lugares altos da terra. Seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Capítulo 5. Então aqui, no capítulo 4, Deus repreende, né, o não aprendizado de Israel. E no capítulo 5 agora chama ao arrependimento. Ouça, povo de Israel, ouça esse cântico fúnebre. A Virgem Israel caiu, para nunca mais se levantar. Está estendida no chão e não há quem a ajude a ficar em pé. O soberano diz: quando uma cidade mandar 1000 homens para a batalha, apenas 100 retornarão. Quando dela saírem 100, apenas 10 voltarão com vida. Assim diz o Senhor, o povo de Israel: busquem-me e vivam. Não adorem nos altares em Betel. Não vão aos santuários em Gilgal ou Berseba, pois os habitantes de Gilgal serão levados para o exílio, e os de Betel serão reduzidos a nada. Busquem o Senhor e vivam. Do contrário, ele passará por Israel com fogo e a destruirá por completo. Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. Vocês transformam a retidão em amargura e tratam a justiça como lixo. Pois ele criou as estrelas, as Pleiades e o Órion. Transforma a escuridão em manhã e o dia em noite. Tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. Seu nome é Senhor. Com rapidez tremenda destrói os fortes e esmaga suas defesas. Como vocês odeiam juízes honestos? Como detestam os que dizem a verdade? Oprimem os pobres e roubam seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais morarão nelas. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão o vinho delas. Pois eu sei que os atos de rebeldia são muitos e seus pecados são grandes. Afligem o justo aceitando subornos e não fazem justiça ao pobre nos tribunais. Quem for prudente ficará de boca fechada, pois este é um tempo de desgraça. Façam o bem e fujam do mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará, como vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, ainda tenha compaixão do remanescente de seu povo. Portanto, assim diz o Senhor, soberano, o Deus dos exércitos: haverá choro nas praças públicas e angústia nas ruas. Chamem os lavradores para chorar com vocês. Convoquem pranteadores para lamentar. Haverá lamento em cada videira, pois destruirei todas elas, diz o Senhor. Que aflição espera vocês que dizem: se ao menos o dia do Senhor chegasse. Não fazem ideia do que desejam. Aquele dia trará escuridão e não luz. Vocês serão como o homem que foge de um leão e acaba encontrando um urso, que apoia a mão na parede de sua casa e é picado por uma cobra. Sim, o dia do Senhor será de escuridão e não de luz. Não haverá um só raio de claridade no meio das trevas. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção
para suas melhores ofertas de paz. Chega de ruidosos cânticos de louvor, não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça. Aqui no hebraico, nessa justiça aqui, ó, chega de ruidosos cânticos de louvor, não ouvirei a música de suas harpas. 24. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. No hebraico, essa palavra aqui, justiça, é mishpat. São ações que corrigem toda a injustiça. Era isso que Deus estava dizendo. Olha, toda a injustiça que vocês estão fazendo com o povo, os altares idólatras, o que eu quero ver uma grande inundação de justiça. Ou seja, ações que vão corrigir a rota de vocês. Eu quero essa justiça, dizia também respeito à honestidade. Então, assim, relações certas, corretas, sem distinção social. Porque o povo não dava mais atenção aos pobres, não guardava a vida dos órfãos, das viúvas, né? E Deus estava dizendo, eu vou trazer uma inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. 25. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, povo de Israel? Não, vocês serviram Sicute, seu Deus rei, e Quium, seu Deus estrela, imagens que fizeram para si mesmos. Por isso eu os enviarei para o exílio, para uma terra a leste de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Então, lembrando, né, agora, aqui, Amós está vivendo ali bem no início, quando o reino acabara de ser dividido, ok? Ali no tempo de Jeroboão, ok? Então, o exílio não tinha acontecido, o exílio ia acontecer lá na frente, ok? Então, nós só situando aqui nessa linha cronológica, né? Capítulo 6, Deus denuncia que a corrupção e a destruição de Israel, né? Que aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém e vocês que se sentem seguros em Samaria. Agora está falando contra as tribos do sul, ok? São líderes famosos em Israel e as pessoas recorrem a vocês, falando contra os líderes. Vão, porém, a Calné e vejam o que aconteceu ali. Depois vão à grande cidade de Amate e desçam a cidade da Filisteia de Gate. Vocês não são melhores que elas e vejam como foram destruídas. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Que aflição espera vocês que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comendo a carne de cordeiros do rebanho e dos novilhos engordados no estábulo. Entoam canções ao som de harpa e pensam ser grandes músicos como Davi. Bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Não se importam com a ruína da nação. Por isso, serão os primeiros levados para o exílio. As festas dos que viviam sossegados cessarão. O Senhor soberano jurou por seu próprio nome. E é isto que ele, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz. Não suporto a arrogância de Israel e odeio suas fortalezas. Entregarei essa cidade e tudo que nela há a seus inimigos. Se restarem 10 homens numa casa, todos morrerão. E quando um parente responsável por sepultar os mortos entrar na casa para tirá-los de lá, perguntará o que restou. Não há mais alguém com você? E quando o sobrevivente começar a responder, não, eu juro pelo... O parente o interromperá e dirá, pare, nem sequer mencione o nome do Senhor. Quando o Senhor der a ordem, as casas grandes e pequenas serão despedaçadas. Acaso os cavalos podem galopar sobre as rochas? Alguém pode ará-las com bois? Vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Contam vantagem pela conquista de Lodebar. Acaso não conquistamos Carnaim com nossa própria força? Ó povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Ela os oprimirá em toda a sua terra, desde Lebo-Amate ao norte até o vale de Arabá ao sul. Capítulo 7. Então Deus aqui, né, mais uma vez, Deus aqui dizendo que viria com o julgamento sobre Israel, né? Contra os líderes de Israel e contra as nações e contra
propriamente o povo de Israel. Capítulo 7. Do capítulo 7 ao 9, são visões de Amós sobre o juízo que Deus irá trazer a Israel. Ok? Então aqui eram palavras proféticas, agora ele tem visões. Lembra que eu começo o livro falando, tendo visões a respeito de gafanhotos, devorador, migrador, cortador, né? Então faz uma analogia aqui, Amós faz uma analogia com o Egito, com a 8ª praga, né? Lá no Egito, que foi a praga de gafanhotos. E agora Amós diz o seguinte: olha, a visão é que eu não sei se você sabe, mas gafanhoto é uma praga, né? Destrói tudo toda a plantação, né? Você vê, agricultores têm muito receio de gafanhotos, né? Por conta disso. Então, assim, até eu acho que foi o ano passado, se não me trai a memória, tinha um certo temor aí, os agricultores aqui no Rio Grande do Sul, porque tinha uma nuvem de gafanhotos muito grandes que estavam migrando ali na região da Argentina. É isso, né, Helena? É isso aí, né? É o ano passado ou o ano retrasado? Acho que foi o ano passado, né? Retrasado? Retrasado. Tudo isso? Isso. Jesus Cristo. Isso mesmo. O pessoal está assustado, principalmente os da lavoura grande, porque eles veem o que eles não cessam de comer, né? Enquanto eles não veem o final, eles não param. Então, é grave, muito grave. Quando eles vêm, eles devoram tudo mesmo, né? É isso aí. Olha aí. E aí é interessante, né? Porque... Obrigado, Helena. É interessante porque Deus faz justamente essa analogia, né? Diz, olha, por meio do profeta Amós, né? Eu vejo os gafanhotos vindo destruindo tudo. Então, o exército da Babilônia, a Babilônia vai ser como gafanhotos. Vão destruir, vão devastar tudo. Né? Então, é a analogia que Deus estava sinalizando por meio do profeta. Então, foi isto que o Senhor soberano me mostrou numa visão. Ele se preparava para enviar sobre a terra um exército de gafanhotos. Isso foi depois que a porção do rei havia sido colhida nos campos, quando brotava a colheita principal. Em minha visão, os gafanhotos comeram todas as plantas da terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, perdoa-nos. Do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor voltou atrás e disse: o que você viu não acontecerá. Olha só, meu Deus. Na visão, Amós intercede por Israel. E aí Deus responde para ele: tá bom, Amós, o que você pediu, né? O que você viu não vai acontecer. Aleluia. Foi isso que o Senhor soberano me mostrou em outra visão. Ele se preparava para castigar seu povo com um grande fogo. O fogo havia consumido as profundezas do mar e devorava toda a terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, imploro-te que pares. Do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor soberano voltou atrás e disse: isso também não acontecerá. Foi isso que ele me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé junto a um muro que havia sido construído usando-se de um prumo, e segurava o prumo em sua mão. O Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Eu respondi: um prumo. Então o Senhor disse: provarei meu povo com este prumo. Não fecharei mais os olhos para o que fazem. Os santuários idólatras de seus antepassados ficarão em ruínas, e os lugares de adoração de Israel serão destruídos. Trarei a espada contra a dinastia de Jeroboão. Então Amazias, sacerdote de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós conspira contra o rei aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Uma consideração aqui, né? Nos dias de Jeroboão. Jeroboão foi um dos reis mais próximos, mas também mais perversos em Israel. E aí, olha o grande problema aqui. Olha a leitura, né? Então Amazias, sacerdote de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão, ao rei de Israel. Amós conspira contra o rei aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Ele diz assim: em breve Jeroboão será morto pela espada e o povo de Israel será enviado para o exílio. Então Amazias ordenou a Amós: vai embora daqui, profeta. Volte para a terra de Judá e ganhe vida profetizando ali. Lembra que
Amós sai das tribos do sul, então, e vai para a região norte profetizar contra Jeroboão. E aí você sabe, né? Profeta não era bem-vindo não, né? Hoje também, né? Profetas que pregam a mensagem verdadeira não são muito bem vistos, não. Não os incomode com suas profecias, 13, né? Não nos incomode com suas profecias aqui em Betel. Este é o santuário do rei e o lugar de adoração de todo o reino. Amós respondeu: não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e um colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de junto de meu rebanho e disse: vá e profetize ao meu povo Israel. Agora, portanto, ouça essa mensagem do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, pare de pregar contra o meu povo. Mas assim diz o Senhor: sua esposa se tornará prostituta nessa cidade, e seus filhos e filhas serão mortos pela espada. Meu Deus do céu. Sua terra será dividida, e você morrerá em terra estrangeira. E o povo de Israel certamente será levado para o exílio, para longe de sua terra natal. Capítulo 8. Em outra visão, o Senhor soberano me mostrou um cesto cheio de frutas maduras e perguntou: Amós, o que você vê? Eu respondi: eu vejo um cesto cheio de frutas maduras. Então o Senhor disse: assim como essas frutas, o povo de Israel já está maduro. Não voltarei a adiar seu castigo. Naquele dia, os cânticos no templo se transformarão em lamentos. Haverá cadáveres espalhados por toda parte e serão levados em silêncio para fora da cidade. Eu, o Senhor soberano, falei. Ouçam isso, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados. Não vem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem para que voltem a fazer negócios. Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. Misturam o trigo que vendem com palha varrida do chão. Escravizam os pobres por uma moeda de prata ou um par de sandálias. O Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei de tudo que fizeram. A terra tremerá por causa de suas maldades, e todos que nela habitam lamentarão. A terra se levantará como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes. Ela se erguerá e depois afundará. Naquele dia, diz o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei suas festas em tempos de lamento, e seus cânticos em canções fúnebres. Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça, como se seu único filho tivesse morrido. Será um dia de muita amargura. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Uau! As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar e de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, moças belas e rapazes fortes desmaiarão de sede. E aqueles que juram pelos ídolos de Samaria, que fazem juramentos em nome do Deus de Dan, os votos em nome do Deus de Berseba, todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Capítulo 9. Então vi o Senhor em pé junto ao altar. Ele disse: golpeie o alto das colunas do templo. Golpeie o alto das colunas do templo, para que os alicerces tremam. Derrube o telhado sobre a cabeça do povo que estiver embaixo. Matarei a espada os que sobreviverem. Ninguém escapará. Ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei a mão e os arrancarei de lá. Ainda que subam até os céus, os farei descer. Ainda que se escondam no topo do Monte Carmelo, os buscarei e de lá os tirarei. Ainda que se escondam no fundo do mar, enviarei a serpente marinha para que os morda. Ainda que seus inimigos os levem para o exílio, ordenarei que a espada os mate ali. Estou decidido a trazer calamidade sobre eles e não o bem. O soberano Senhor dos Exércitos toca a terra e ela se derrete, e todos que nela habitam lamentam. A terra se levanta como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes, e depois afunda. O Senhor constrói sua casa até os céus e estabelece seus alicerces sobre a terra. Ele tira a água dos oceanos e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome.
Acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim que os etíopes? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Quir. Eu, o Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel e eu a varrerei da face da terra, mas jamais destruirei por completo o povo de Israel, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei Israel com as outras nações. Como o trigo é sacudido na peneira, mas nenhum grão se perderá. Todos os pecadores, porém, morrerão pela espada. Todos que dizem, nenhuma calamidade virá sobre nós. Olha agora. Capítulo 9, versículo 11. Olha como que finaliza, né, o livro de Amós aqui. Sempre Deus finaliza dando uma promessa de redenção e de restauração. Naquele dia, restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurarei como fora nos dias da antiguidade. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. Deus estava dizendo que depois da Babilônia, depois do exílio na Babilônia, o Senhor iria restaurar. O Senhor falou e fará essas coisas. 13. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Aleluia. Essa é a promessa para mim e para a sua vida. Vai chegar o dia em que vai ter tanto resultado, tanta provisão, tanto cuidado, que a gente não vai dar conta de colher. Vinho doce gotejará das videiras, no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes. Aleluia. E eles reconstruirão as cidades antigamente desoladas, destruídas, e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Até aqui finalizamos, então, o livro de Amós, ok? E amanhã a gente volta, então, na leitura do livro de Obadias, ok? Aqui em Amós, Deus levanta Amós já para confrontar Jeroboão. Sem áudio, pastor. Ok. Voltou? Ok, obrigado. Aqui o livro de Amós, então, Deus levanta ele para profetizar nas tribos do norte contra Jeroboão, que o povo ali havia se desviado dos caminhos do Senhor, né? Então, foi quando o reino acabou de ser dividido ali, e Amós, então, começa a denunciar toda a perversão de Israel, e por conta disso, Amós também não é bem quisto, né? Mas continua entregando uma mensagem. E a mensagem, então, dizia, olha, as nações, o Senhor vai julgar as nações, o Senhor, que era o inimigo de vocês, vocês fizeram alianças, o Senhor vai julgar vocês, e os líderes de Israel também, né? Então, Deus estava declarando isso, né, por meio do profeta, e sempre Deus termina dizendo, olha, mas se vocês arrependerem, depois do exílio, eu os trarei de volta, os estabelecerei. Vocês reedificarão cidades, casas, o que for antigamente desolada. Eu restaurarei vocês, darei resultados novamente. As plantações, as colheitas de vocês serão abundantes. Amém? Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Sempre após um período de devastação, e aqui no caso de Israel era julgamento e juízo, mas o Senhor estava dizendo, olha, eu irei restaurá-los. Amém? Que você carregue, eu e você carreguemos no nosso coração a mensagem da redenção, da restituição. E esse é o ano da restituição. Amém? Creia, coisas que foram perdidas, roubadas, levadas, serão restituídas. Amém? Você crê nisso?
Se apegue, se aproprie a palavra de Deus. Amém. Finalizamos aqui então e voltamos amanhã. Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que nos encoraja, ó Deus, a crer que o Senhor é o Deus que restaura aquilo que foi embora, aquilo que foi roubado, aquilo que foi levado. O Senhor é aquele que restitui. Quero declarar, ó Deus, que o Senhor há de restituir tudo aquilo que foi roubado pelo pecado, ó Deus, através de relações, através de negócios mal desenhados. Mas o Senhor é aquele que restitui a sorte de Israel. Assim também sobre nós, ó Deus, declaro que esse é o ano da restituição. O Senhor trará uma chuva, ó Deus, que rega o solo e começa a crescer novamente, agora de forma muito mais abundante. Nós nos apropriamos dessa palavra, nos apropriamos pela fé e declaramos que haverá restituição abundante sobre nós. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Boa tarde para você. Nos encontramos amanhã, meio-dia, então. E lembrando, hoje encontro, né? Estamos já organizando as coisas. E agora, meia-tarde, a gente já vai sair. Alguns saem 5 horas, outros 6 horas. Esse final de semana, então, as pessoas mais uma vez serão transformadas, pelo amor de Deus. Muitos irmãos também estão se deslocando, se organizaram aí em seus afazeres para poder se liberar e se voluntariarem para servirem outras pessoas. E nós estamos saqueando o inferno e povoando o céu. Amém. Sendo irmãos, sendo família de Deus. Então, glória a Deus pela vida de cada um. E interceda, ok? Você que não estará lá esse final de semana, mas interceda, né? Guarde-nos em oração. Aqui, voltou. Obrigado. Eu estava falando que muitos são os desafios nas sextas-feiras, né? Porque existe muita resistência espiritual. Semana retrasada, na sexta-feira, virou uma carreta, né? Enquanto os encontristas estavam se deslocando, virou uma carreta no túnel, e aí dificultou a chegada das pessoas, né? Teve encontristas chegando 1h da manhã lá, né? E voluntários também, o Heleno estava, né? Com vários irmãos aqui, e nós somos a cidade com maior distância, né? Então, acabou que o horário lá, nós fomos os que mais ficaram comprometidos, né? Mas aí depois liberou e foi poderoso. Mas eu falo isso para que você guarde em oração, ok? Sua viagem, antes de sair, ore também, declare que você está guardado de um acidente, de um carro desgovernado. Peça para o Senhor e declare isso. Amém? Declare sobre nós, sobre a vida dos encontristas também, ok? E então esse final de semana, encontro, e daqui 2 finais de semana, então, imersão, ok? Graça e paz, uma boa tarde, e amanhã nós nos encontramos por aqui. Tchau, queridos. Pai, posso botar o tanque aqui?